Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Diz assim a santa palavra do Senhor. Dizia o Senhor Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Pai do céu, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos iluminação do Teu Espírito, te pedimos transformação, Senhor, do nosso entendimento, e que o Senhor, de forma poderosa, transforme as nossas vidas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Esse é o terceiro sermão, e hoje eu quero falar sobre negar a si mesmo e tomar a cruz. Irmãos, o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é radical e ele vai na contramão da nossa cultura atual. A nossa sociedade, ela prega que você deve seguir os seus sonhos, que você deve realizar os seus desejos, que você deve se colocar em primeiro lugar, que você deve ser aquela pessoa que no mundo batalha e alcança tudo aquilo que você deseja. Mas Jesus está dizendo assim: se você quer me seguir, a primeira coisa que você precisa fazer é negar a si mesmo. A segunda, carregar a cruz. E aí só então segui-lo. O chamado de Jesus ao discipulado, irmãs, é algo radical. Porque não é mais centrado no eu do ser humano, no que eu quero, no que eu penso, no que eu faço, na minha força. Mas é justamente quando você abre mão de todas essas coisas para ser em Cristo alguém verdadeiramente que valha para Deus. Jesus mostra aos seus discípulos que eles precisam deixar toda a sua vida para trás, como nós vimos na semana passada. Precisa abandonar este mundo, os seus valores, os seus princípios, a sua cosmovisão, a sua cultura, para abraçar o seu ensinamento como mestre. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 aos Romanos, vai falar que isso causa uma metanoia, uma transformação na nossa mente, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade que ninguém faz. A humanidade caída se rebela contra esse Deus santo, justo e puro. E fazer a vontade do Pai é justamente o que a palavra diz, de adorá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Negar a si mesmo não é negar a sua personalidade. E tem pessoas que acham que você tem que mudar até a sua personalidade. Mas é negar o seu ego, o seu ser como centro da sua vida. Pedro não deixou de ser sanguíneo, Paulo não deixou de ser colérico. Cada um tem a sua personalidade, Deus usa
essa personalidade de acordo com a sua vontade. Pedro era o grande líder junto aos apóstolos e Paulo foi um dos maiores missionários que a história já contou e fazia parte dessa personalidade de Paulo. Deus quer que você saia de cena e coloque Ele no centro. Significa abrir mão da sua autossuficiência, da sua vontade que está acima de tudo e do seu orgulho. Tudo isso precisa ser colocado no altar. É reconhecer que a partir de agora que você se tornou discípulo, você não vive mais para você mesmo, mas você vive para Cristo. É perguntar todos os dias a si mesmo: eu tenho vivido para satisfazer a mim mesmo? Oh, meu Senhor. Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, o que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua alma, se você perder a si mesmo, se você fizer mal a si mesmo? Abra mão dessas demais coisas e siga-me. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele fala que abnegação não é negar a nós mesmos luxos, chocolates, bolos, cigarros, bebidas, tudo que a gente acha que faz mal ou que faz bem. Abnegação é renunciar ao nosso suposto direito de seguir nosso próprio caminho. Negar a si mesmo é abandonar a idolatria e o egocentrismo. Essas outras coisas, elas vão embora quando você abandona a sua autossuficiência, quando você abandona a idolatria, o egoísmo. A santidade é um processo que se encaixa em você. Entende? Quando você se volta para Deus, essas demais coisas simplesmente vão embora e perdem o sentido. A segunda verdade nesse texto, se eu tenho que negar a mim mesmo para seguir ao Senhor, ele fala que nós também devemos tomar a cruz a cada dia. Perceba que a cruz aqui não é um enfeite religioso, mas é um símbolo de morte, de vergonha e de renúncia. O Senhor Jesus está falando disso antes de morrer na cruz. Você acha que os discípulos tinham alguma ideia do que era a cruz? Quando ele fala isso? Nenhuma. Aliás, eles devem ficar assim: cruz, carregar cruz? Que cruz? Que loucura é essa? Eu tenho certeza que eles não entenderam, porque Jesus iria morrer, eles só iriam entender essa palavra na profundidade que ela está, quando vissem Jesus preso na cruz. Tudo ainda estava em suspenso. Que cruz! E ele diz assim: você deve carregar todos os dias. A cruz é viver em obediência, mesmo quando implica sofrimento ou rejeição. A cruz é ter a certeza que por momentos na vida você vai ter que desejar a morte em vez da vida nesse mundo terrível. Tomar a cruz a cada dia implica aceitar as dificuldades de ser discípulo de Cristo. Aceitar os sofrimentos por ser discípulo de Cristo. Quiçá a morte, como nós vimos essa semana. É você fazer renúncias diárias do seu querer, da sua vontade, como parte da sua vida com o Senhor Jesus. Não como castigo, mas como caminho de santificação. Antes de chegar à cruz, Jesus já estava alertando os seus discípulos. Lembre-se que todos eles foram martirizados, com exceção de João. E morreu velho na ilha de Patmos, porque tinha diante de Deus um propósito: escrever Apocalipse. Mas todos os outros
souberam exatamente qual era o preço de ser discípulo do Senhor. E a terceira verdade que é colocada nesse texto, que é importante a gente entender, é que Jesus diz assim: segue-me. Seguir ao Senhor significa que o discipulado não é apenas renúncia, mas é também caminhada. Eu não simplesmente renuncio tudo e não faço nada. Não, você renuncia tudo e o segue, e caminha com ele. Caminha nos passos do Mestre. Faz o que ele faz, age como ele age, ama como ele ama, perdoa como ele perdoa. Se entrega como ele se entregou. Jesus não nos chama, irmãos, para o vazio, para a estagnação da vida. Mas ele nos chama para termos uma vida com ele, com fé e com obediência. Ele aponta o caminho para nós. Seguir Jesus significa andar no ritmo dele, não mais no nosso. É dar valor àquilo que ele dá valor e não o que nós damos valor. É entender que ele é tudo e eu nada sou. É segui-lo mesmo que isso nos leve ao Calvário, à morte. Siga-me significa obedecer os seus ensinamentos, imitar sua humildade, sua mansidão. Significa servir os outros. É quando nós literalmente morremos para a nossa vida, para esse mundo. Tem um pastor luterano, que eu gosto muito, vocês sabem disso, chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele lutou e resistiu contra o nazismo. No seu livro Discipulado, que a cada 2, 3, 4 anos eu releio, ele diz que quando Cristo chama um homem, uma pessoa, ele o chama para vir e morrer. Quando ele escreve isso, ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com ele. Ele resistiu de tal forma, como discípulo de Cristo, a tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha de Hitler, ao ponto de ser preso. E faltando apenas 5 dias, 5 míseros dias, para encerrar a Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para fora, para o pátio, e foi enforcado. E o relato é que ele andou ereto, com a cabeça alta, porque ele sabia a quem ele servia. Você entende como essas palavras fizeram um sentido muito maior na sua morte? Jesus nos chama, irmãos, para morrer. Morrer aqui não se refere à morte física que ele passou. Isso é um detalhe que para muitos é tudo, mas é um detalhe, a morte existe. E nós vamos encará-la de frente, quer queiramos, quer não. Morrer aqui, irmãos, é morrer para os seus antigos desejos, para a sua vida antiga, para que a nova vida em Cristo possa florescer, começar. Dietrich Bonhoeffer não morreu naquele dia enforcado. Seus livros, a sua palavra, a sua coragem, o seu discipulado segue vivo até hoje e seguirá até a glória. Ele certamente é uma das pessoas que eu vou amar, abraçar. O discípulo, ao ser chamado por Cristo, irmãos, ele é convidado
a entregar completamente a sua vida à vontade de Deus. E isso é extremamente difícil de entender. Se eu não começar a entender que é um chamado a morrer, que é um chamado para a morte. Só quando eu morro para esse mundo é que meu discipulado começa. Entende? Só quando eu abandono tudo que para mim é valioso que o meu discipulado começa. Bonhoeffer entendeu que seguir Jesus é entregar a vida inteira, mesmo diante da morte. Ele foi executado, irmãos, por sua fidelidade. Fidelidade. João Calvino, comentando esse texto de Lucas, ele diz assim: Jesus, tendo mostrado a sua glória futura porque a cruz não tinha acontecido ainda, ele está abrindo uma revelação e mostrando o futuro, que é a sua morte de cruz. Cristo lembra aos seus discípulos o quanto devem sofrer, para que também eles estejam preparados para carregar a sua própria cruz. Porque estava próximo o tempo em que eles deveriam entrar no combate, ao qual Jesus sabia que eram completamente ineptos, despreparados, se não tivessem sido fortalecidos por essa nova coragem. Você acha que os discípulos não lembraram no momento da sua morte do que Jesus disse? Eu não tenho dúvida. E eu acho que foi assim que eles conseguiram enfrentar a morte, a perseguição e o sofrimento. Vamos aplicar? Hoje eu quero ser bem direto, porque esse texto precisa ser como uma faca, como uma espada que divide espírito, alma, medula, sabe? Que entra, sai. É assim que eu quero que a palavra seja hoje. Primeira coisa que eu preciso entender enquanto discípulo de Cristo é que eu preciso renunciar ao meu ego. Eu preciso lembrar que eu não sou o centro mais da minha vida. Cristo é o centro. E todos os meus desejos, tudo que eu faço, tudo que eu penso, todos os meus planos, tudo precisa gravitar ao redor dele e da sua vontade. Eu preciso, como o ensino de Jesus revela, abandonar a centralidade do meu eu, do meu ser, que por vezes eu entendo como absoluto e senhor. Paulo entendeu isso tão profundamente, irmãos, que ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo assim: eu morri, irmãos. Todas as minhas vontades se acabaram. Sabe Jesus curando no sábado? E todos aqueles fariseus vindo dizer a ele que ele não era lícito fazer isso, você não pode fazer isso. E Jesus mostra de uma forma tão bela, ele diz assim: qual de vós que tendo uma ovelha caindo no buraco, no dia de sábado, não vai salvá-la? Você acha que aqueles homens negaram a si mesmos? Continuaram pensando do mesmo jeito: você está errado, você não pode curar, você não pode fazer nada no sábado, porque é dia do Senhor. Lembra que eu falei que a lógica se inverte? Deus está em cima, mas a vida é dinâmica e de acordo com a necessidade eu posso fazer. Naquele momento a ovelha era mais importante, mas ela seria salva para a glória de Deus. Ela seria livre da morte por causa de Deus. Deus continua sendo o centro, entende? Aqueles homens não se dobravam. Tome cuidado com isso. O nosso ego, nosso ser, busca reconhecimento, controle e glória pessoal. Nós amamos isso. Não é à toa que o diabo caiu em todas essas três coisas. Não dá tempo para explicar aqui agora. Mas são as três coisas que ele caiu. Ele cria reconhecimento, controle e glória pessoal.
Mas o discipulado verdadeiro, ele aponta para a glória de Deus. Não para mim. É Deus que faz todas as coisas. José, no Egito, poderia ter usado o seu poder para vingança, não podia? Mas ele reconheceu que era para Deus, que Deus conduzia a sua história, que Deus o colocou ali, que Deus o fizera primeiro-ministro do Egito. E que ele não estava no lugar de Deus para julgar ninguém. Ele se humilha, ele se nega. Eu preciso tomar cuidado com as pregações que dizem sempre assim: Deus vai fazer para você, Deus vai cuidar de você, você é o centro, você vai conseguir, você pode. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de sermão. Não que eu não vá pregar sermões que vão falar a sua alma, ao seu coração, que vai afagar você. Eu pretendo fazer uma série depois dos discípulos só para afago. Mas Jesus foi extremamente duro quando ele falava de ser discípulo dele. Porque ele mostra um caminho, irmãos, dificílimo. Porque você precisa rejeitar toda a glória própria, toda a autossuficiência. A igreja hoje precisa rejeitar o culto à própria imagem e colocar Cristo como centro da adoração e da missão. Uma outra aplicação? Assuma a sua cruz diariamente. Diariamente. Não basta uma decisão no passado. Eu aceitei Jesus. Não basta. Jesus está deixando claro que o discípulo é renovado cada dia. Porque a cada dia eu preciso de força para carregar a cruz. A sabedoria de Jesus é nos mostrar que é diariamente, que é diuturnamente. E por vezes nós vamos ter vontade de soltar a cruz. Deus, ser crente é pesado demais. O Senhor está querendo demais de mim, Jesus. Eu vou cair fora desse negócio. Você sabe o que isso significa? Significa que a fé não é um evento isolado no passado, que você tomou um ato e agora tudo está resolvido. Mas é uma entrega contínua. É todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Eu tenho um leão lá fora para matar. Entende? Todo dia eu tenho que reafirmar o que eu disse a Jesus. Quando eu disse, eu sou o seu discípulo, eu me coloco diante do Senhor, eu recebo esse batismo para ser seu discípulo. Os primeiros discípulos não deixaram as suas redes apenas uma vez, irmãos, mas continuamente. Do momento que Jesus morre, eles param de entender, para onde é que eles voltam? Para a mesma rede. Eles só voltam para as redes quando eles não entendem a morte de Jesus. Mas no momento que eles entenderam, nunca mais eles voltaram para o mar. Eles continuaram pescando homens. A igreja hoje, irmãos, é chamada a viver uma fé de forma perseverante, assumindo a cruz nas suas escolhas éticas, escolhendo a cruz na sua santidade, escolhendo a cruz no seu compromisso com Deus, escolhendo a cruz em não negociar os valores do reino. Quando ele diz aqui que alguns não vão morrer até que vejam o reino dos céus, eles viram os reinos dos céus. Vários deles. Portanto, siga o Senhor todos os dias. Terceira aplicação que eu quero fazer para a sua alma. Não se envergonhe de Cristo. Ainda que o mundo rejeite a sua fé, permaneça firme no caminho da cruz. Jesus diz assim, olha,
Porque qualquer que de mim, verso 26, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos. Para ser discípulo, você não pode se envergonhar de Jesus Cristo. Nem de dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu pertenço ao Senhor. Paulo, sabendo disso, escrevendo a Timóteo, ele diz, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Porque ele sabia, ele está falando para um pequeno pastor, um jovem pastor, vai ter algum momento que você vai ter vergonha e dificuldade de falar. Em meio a um mundo que ridiculariza a sua fé, os discípulos não foram chamados para se calar, mas foram chamados para ter coragem de falar do Evangelho onde quer que eles estejam. Lembra de Pedro diante do Sinédrio? Nós queremos que você cale e não fale mais desse nome. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro. Ele sabia que a cabeça dele estava em jogo. Mas ele sabia que importava obedecer a Deus. Hoje, quando a nossa cultura nos pressiona para que o cristão se cale ou relativize a verdade, a igreja deve permanecer firme, irmãos. Continuar pregando, continuar falando, ainda que tentem nos matar. Mesmo que isso signifique rejeição, zombaria e morte. E eu sei que vocês sabem que eu estou falando de Charlie Kirk. Siga os passos de Jesus, meu irmão. Obedeça. Confie e viva como ele viveu. Mesmo que isso custe tudo. Mesmo que isso custe a sua vida. O apóstolo que serve ao Jesus sabia que a sua vida estava em jogo. Todo o tempo. O apóstolo João chegou a escrever, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Tem um preço. Irmão, Jesus deixou um modelo de vida, de serviço, de humildade e de entrega total ao Pai. Foi para isso que nós fomos chamados. É para isso que você levantou a mão e abriu seu coração diante de Deus, aceitando o Evangelho. Jesus não está falando de algo que ele não viveu. Essa é a grande beleza de Jesus Cristo, é o que diferenciava ele dos fariseus e doutores da lei da época. O povo chegava a dizer, ele fala como quem tem autoridade. Quando ele manda você negar a si mesmo e se esvaziar, foi o que ele fez. E Paulo, entendendo isso, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que isso era algo que ele deveria apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo. Se fez homem. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. É assim que Paulo escreve. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Você entende o que é discipulado? Você entende o que é você abrir a boca e dizer, eu sou discípulo de Jesus? Jesus, quando lava os pés dos discípulos, irmãos, ele está dizendo, é assim que vocês devem fazer uns com os outros. Jesus sempre fez antes, para dar exemplo. Nós, como igreja, precisamos viver nessa mesma integridade, nessa mesma visão, amando os inimigos, estando disposto a perder nossos privilégios terrenos para ganhar a vida eterna. Somos chamados para isso. Eu quero concluir dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E que todo aquele que perde a sua vida
por saber que está fazendo a vontade do Pai, por lutar contra uma sociedade que nos mata há 2000 anos, ele está negando a si mesmo e carregando a cruz. Ele não está perdendo a vida, irmãos. Ele está ganhando em Cristo. O caminho da cruz, por vezes, é duro. E ser alvejado e perder filhos, filho ficar sem pai. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Porque só quem morre para si mesmo encontra a plenitude da vida de Cristo. E eu espero que tudo isso que aconteceu essa semana, o Senhor redunde em bem. Assim como ele fez com José, assim como ele fez na história da igreja. Eu não quero que comece uma guerra. Eu não quero que as pessoas comecem a se matar novamente. Eu não quero que outros vão lá e comecem a matar do outro lado também, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. A minha oração hoje é que nós sejamos verdadeiramente discípulos e que perdoemos toda essa violência, todo esse mal que está acontecendo aí do lado de fora, porque as pessoas não entendem que nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Que nós precisamos amar, ainda que tenhamos que doar nossa própria vida, por amor daquele que por nós se entregou e morreu, Cristo Jesus. Vamos orar? Pai do céu, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e clamamos a Tua misericórdia para tudo que aconteceu durante essa semana. Eu oro pela família de Kirk, eu oro por todos os cristãos que, na sua história, Senhor, perderam a sua vida por falar e acreditar na Tua verdade. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça seja superabundante. Eu oro por esse jovem que deu esse tiro. Eu oro como se ele fosse meu filho. Oh Deus, não deixa que o ódio, a ira, a raiva venha sobre ele, mas derrama misericórdia sobre a vida desse rapaz. Que ele conheça amor, amor puro. Que ele te conheça, Jesus, em profundidade como ele conheceu quando era criança. Que ele se lembre do Senhor. Que ele não seja morto. Que ele seja tratado. Que ele pague pelo crime, mas que ele seja tratado. É a minha oração. Que a Tua graça, Senhor, repouse sobre o mundo todo. E tudo isso redonde para o bem. Para a pregação do Evangelho que o Senhor nos entregou. Nós negamos a nós mesmos, Senhor. Não queremos violência. Não queremos retribuir o mal com o mal. Mas nos ensina a retribuir o mal com o bem. É a oração que eu faço, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, sejam sobre toda a terra, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e te dê uma excelente semana, em nome de Jesus.